começamos a falar então da salvação do ponto de vista orgânico. Alguém pergunta, pastor, o que significa ponto de vista orgânico? É que a salvação, ela tem que ser experimentada. A salvação não é simplesmente uma questão de você ser livrado do fogo e ir para o céu. Até porque se você parar para pensar, seria uma coisa assim um tanto complicada, difícil de você digerir, você considerar que Deus fala, olha, aqui tem um tacho de fogo para onde você vai se você fizer isso. E eu preparei as mansões celestiais para você ir quando morrer, se você fizer da maneira correta. Enquanto que a Bíblia diz o quê? Que Deus, ou que todos os homens, Atos capítulo 17, né, versículo 26, salvo engano, ou versículo 26, que de um só Deus fez toda a raça humana para habitarem sobre a terra. Olha aí, não é para ir para o céu. E para o buscarem, se é que tateando o possa achar. Então o homem foi criado para habitar a terra, e não o planeta Marte, nem outro planeta em qualquer outro lugar. Talvez pode ser que lá nas regiões celestiais tenham os seres que habitam por lá. Mas nós humanos fomos criados por Deus para habitar a terra. Agora, ocorre que a salvação, portanto, não se restringe a uma mera condenação, por mais compreendida que seja a verdade do lago de fogo, a segunda morte. Isso é um fato, a Escritura apresenta a punição final dos homens, enquanto sendo a extinção ou ser banido da vida. E embora que haja um desfrute, um gozo num novo céu e numa nova terra, mas isso tem que ser visto enquanto resultado de um processo de se perder completamente ou de se salvar da perdição ou da queda original do homem. Ou seja, Deus ele quer salvar-nos do pecado enquanto aquilo que nos engana. Eu amo muito o capítulo 8 do Evangelho de João, porque lá muitas verdades são desvendadas, e Cristo diz claramente para os judeus, e olha que o contexto de João capítulo 8, é o contexto que trata sobre o problema do pecado. Lembram que o capítulo começa contando a história de uma mulher que fora pega no flagrante ato de adultério? Então o capítulo 8, o tema é o quê? É o problema do pecado. A mulher ela pecou, Moisés manda apedrejar, e tu o que dizes? Daí, a partir do versículo 12 em diante, Jesus passa a discorrer acerca do problema do pecado. E como é que ele coloca? Ele fala assim, olha, o Filho do Homem será suspenso na cruz. E se vocês não crerem que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aí começa o problema. Porque os judeus não se consideravam pecadores. Jesus diz assim, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí começa outro problema. E quem disse para você, redarguir os judeus, que nós já fomos escravos, ou que nós somos escravos de quê? O que eles não conseguiam ver é uma escravidão do pecado. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou escravo, eu sou livre, eu sou emancipado, sou maior de idade, tenho uma vida financeira independente, tenho isso independente, não tenho problemas judiciais, nunca fui preso, nem ameaça de selo. Então eu sou livre. Jesus fala, não, calma. Eu me refiro à salvação acerca do pecado, enquanto aquilo que engana interiormente o coração, a mente do homem, e o faz cativo daquilo que não é verdadeiro. O pecado, enquanto errar o alvo, errar o propósito para o qual nós nascemos, consiste numa profunda ilusão. Então Jesus Cristo fala, é dessa ilusão que torna o homem escravo de paixões, das paixões carnais e de tudo mais, é que eu vim para libertá-lo. A salvação, portanto, ela ocorre na medida em que há uma efetiva experiência do conhecimento da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que está em oposição à verdade? O engano, a mentira, as trevas, a ignorância. Então, quando você consegue conceber que a salvação de Deus opera dentro do homem, quando você entende o processo de queda, aí tudo agora começa a ficar mais claro. Então você fala assim, puxa, então, quando você começa a compreender a verdade que é Cristo, a mentira, o engano já não consegue mais te seduzir. Você agora não é mais escravo, você andava sob escravidão
sob um feitor, né, que estava ali constantemente te obrigando a fazer ou agir ou proceder de determinado modo, porque você não tinha compreensão da verdade. A luz brilha e ela vai brilhando dia após dia até tornar-se dia perfeito. Nós vamos sofrendo um processo de salvação. E aí o gozo celestial, do que você quiser chamar, na eternidade, vai ser o resultado de termos nós sido salvos. Pastor, mas Cristo morreu por nós, Ele não pagou todos os nossos pecados? Pagou. Razão porque agora você tem um caminho livre para percorrer, porque antes você não podia. Lembra lá do texto mosaico, Gênesis capítulo 3, que o caminho que conduzia à vida, ou à árvore da vida, estava fechado? Era preciso uma obra vicária, uma obra de perdão divino, para que agora o homem, uma vez perdoado, ele possa ser salvo efetivamente. Lógico que a morte de Cristo é garantidora. Ou seja, eu tenho a plena certeza da minha salvação, porque aquele que começou boa obra há de completar. Ora, mas na cruz ele não diz, está consumado? Sim ou não? Por que ele tem que completar o quê? Cristo não tem mais nada a completar quanto à obra judicial que ele efetuou na cruz. O que ele vai completar é tomar-me pela mão, ou tomar a cada um de nós pela mão, e nos conduzir à glória, conforme Hebreus capítulo 2, nós estamos sendo conduzidos. É um ser levado constantemente de volta ao Pai. E isso é uma questão de experiência acerca da verdade. Trazendo isso, na semana passada nós colocamos a seguinte questão: será porventura que os cristãos não estão deixando de caminhar efetivamente nesse trilho, nesse caminho, porque porventura eles não foram enganados, talvez com uma teologia meramente escrita? Digamos, foi dito para nós que para nós sermos salvos, algumas coisas eram necessárias. Primeiro, precisávamos de quê? De arrependimento. Texto bíblico, Atos capítulo 2, versículo 38 e 39. Quando os judeus, ouvindo Pedro pregar, disseram, o que faremos agora? Diante dessa palavra, Pedro disse, arrependei-vos, sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, arrependimento é condição necessária para a salvação do homem. Mas será que essa verdade não nos foi apresentada como uma doutrina? E você tomou como doutrina e falou, tá bom, então eu me arrependo. Pronto, qual é o próximo passo? Fé. Aí nos ensinaram que fé é você tão somente confessar a Cristo como Senhor, no sentido verbal. Não nos ensinaram talvez o que seja de fato a fé. Falaram, se você acreditar, fé enquanto acreditar, não fé enquanto confiança, ou enquanto tomar e se apropriar da palavra de Cristo para dentro de si, por não conceber nenhuma outra verdade além daquela para ser vivida. Mas eu vou explicar sobre a fé depois. Nos falaram que nós tínhamos que ser batizados. Aí, quem é que não foi batizado nas águas? Creio que todos, né? E disseram então que a consequência de tudo isso é que nós nascemos de novo. Mas a minha pergunta, e esta é uma pergunta a partir da qual eu quero trazer grandes respostas para vocês, é por que depois de tudo isso, feito arrependimento, fé, batismo e o novo nascimento, nós ainda sentimos a força do pecado nos seduzindo e nos enganando? Onde é que está o erro? Onde está o problema? Talvez é porque nós assimilamos meras doutrinas, nos ensinaram que essas doutrinas, embora postas, ou essas verdades, embora postas na forma de doutrina, na forma de conceito, elas devem ser experimentadas. Então nós vamos fazer o contrário. Ao invés de nós escrevermos uma teologia para apresentar, nós vamos descrever a experiência do Evangelho para tê-lo na forma escrita. Por exemplo, quando Cristo veio ao mundo, que ele nasceu da Virgem Maria, cresceu, virou homem, foi batizado, começou o ministério e foi pregar. Estava lá pregando, eu pergunto, já havia o Novo Testamento? No tempo de Cristo? Quando ele pregava nas ruas?
Lógico, o Novo Testamento viria a ser escrito muito depois. Então a escritura neotestamentária é o registro, é a descrição de uma pessoa viva, o que viveu entre os homens, e não o inverso. Os cristãos, eles devem sim ter uma afeição pela escritura, lógico, porque é aqui onde nós nos apoiamos para compreender muitas verdades, não é? Mas temos que saber que a escritura, ela vem depois de Cristo e não antes. Cristo é quem é a verdade, Ele que é o caminho. E Ele que é a vida. Agora, o registro sobre Ele nos é extremamente importante para nos fazer vê-lo como foi, ou ver como foi a sua vida sobre a terra, qual foi a sua mensagem. Mas a partir daí, nós temos que entrar numa experiência de fé para poder provar aquilo que Ele é. Então, do meu ponto de vista, o grande problema está no modo como nós recebemos a verdade do Evangelho. Ou seja, nós fomos convidados a assumir uma confissão acerca de algo. Lembram do texto de Tiago, quando Tiago diz assim: vocês creem que há um só Deus? Se fosse numa pregação, porque é uma carta, né, de Tiago, mas se fosse num culto, imagino a igreja toda dizendo assim: cremos, amém, é um só Deus. Aí ele diz: faz bem, mas até os demônios creem que estremecem. Ou seja, você ter uma mera convicção não significa necessariamente experimentá-la ou tomá-la para si. E olha que houve quem dissesse que nesse caso, se os demônios creem que estremecem, eles estariam até melhores do que nós, porque nós dissemos que cremos, eles dizem que creem. Só que eles estremecem e nós não estremecemos. Nesse sentido, nós estaríamos perdendo para os demônios, né? Mas só para os irmãos entenderem, assim, a ideia do quanto nós precisamos de ter uma fé genuína no Cristo apresentado nas Escrituras, enquanto testemunhas dele. Mais uma experiência. Aí eu trouxe o primeiro ponto, que foi a questão do arrependimento. Quando você abre a sua Bíblia e você lê a palavra arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o arrependimento enquanto condição para a esperança de salvação, você lê arrependimento, mas o que você entende por arrependimento? Será que você entende como, eu me arrependo de ter feito um tanto de coisas, parei de fazer, não farei mais, e agora eu vou seguir um caminho de comportamento, de ética, que aquela igreja, aquela denominação me propõe. Aí eu fiz um desafio dizendo: não é verdade que, embora nós tivemos passado por esse tal arrependimento de coisas que fazíamos no passado, né? Sei lá, dançar uma música, ouvir uma música mundana, algo semelhante. Não é verdade que, embora nós abandonamos as coisas que nós gostávamos e que disseram-nos que era pecado, mas que ainda há dentro de nós o gosto pela coisa abandonada. Ainda há o desejo. Tanto é que quando a pessoa desvia, entre aspas, né, da congregação, daquele caminho, a primeira coisa que ela faz é retomar as atividades da vida antiga. Ou seja, a pessoa, ela vive uma espécie de aprisionamento, e chamam isso de arrependimento. Ou seja, eu não faço porque se eu fizer, eu vou para o inferno. Então eu tenho que abrir mão, né? Eu sou constrangido a abrir mão de algo que eu gosto, porque isso que eu gosto é do diabo. Então, como agora eu sou de Deus, não faço mais. Mas que você tem afeição, tem, por aquilo ali. Que aquilo ali traz, você tem desejo de fazer, você tem. Então, eu pergunto, houve arrependimento? A palavra arrependimento do grego é metanoia, uma palavra que implica mudanças na sua mente, na disposição do coração, na sua alma, na mente, vontade, nas emoções. Como o filho pródigo experimentou de fato e de verdade. Quando lhe, abrindo os olhos, ele disse: puxa vida, o que foi que eu fiz? Eu nessa miséria, morrendo, enquanto na casa do meu pai há pão com fartura. Ele sofre uma experiência tão real
que a mesma força e disposição, ou a disposição que o fez sair de casa, que o impulsionou para fora da casa do pai, uma vez corrigida, agora era também uma força que o impulsionava de volta, é um regresso. E uma vez voltado à casa do pai, o único lugar para o qual ele não quer ir é para a terra distante, a miséria em que ele vivera outrora. Ou seja, aquilo passa a ser indesejável. Ele teve uma experiência profunda de ver, de compreender, de reconhecer o que de fato é a casa do pai, e isso mudou todas as disposições do seu coração. Ou seja, o pecado, enquanto o pecado, verdadeiramente falando, já não é mais desejável. Já não é mais buscado. Você agora, na verdade, tem ojeriza daquilo. Aquilo te faz repugnar. Então você tem uma experiência de mudança de entendimento. Ou seja, você agora passa a ser governado por uma verdade que te leva mais e mais para perto de Deus. Arrependimento não é uma mera doutrina, é algo que se experimenta. Talvez nos espante um pouco, você diga assim, pastor, mas então você quer dizer que eu não me arrependi? Ora, se eu não me arrependi, pode ser que eu não seja nem salvo, né? Não me arrependi. Isso pode gerar um problema, isso pode até desanimar os irmãos. E eu diria que nós precisamos de arrependimento. Todos nós precisamos de nos arrepender. Agora a questão é, do quê? Não é? O que nós precisamos ver, entender, para sofrermos um verdadeiro arrependimento? Daí a primeira coisa a se fazer é você discernir que existem dois tipos de pecados. Há o pecado que Deus chama de pecado, que a Escritura como um todo chama de pecado, e há os pecados que foram convencionalizados pelos homens. São os pecados que passaram pela convenção humana, ou que cada grupo resolveu ali estabelecer os pecados que eles julgam que são pecados. Os pecados sociais. Por exemplo, se você ler as Escrituras, você vai ver que a Escritura, as suas histórias, ela passa por meio de tradições. Cada povo, cada nação, no seu tempo, tem a sua cultura. De modo que, se o Evangelho se resumir ou se restringir à proibição disso ou daquilo outro, aquilo que Cristo condenou, por exemplo, em Marcos capítulo 7 ou Mateus capítulo 15, o que está fora do homem não pode contaminá-lo. O pecado, portanto, não está fora do homem, está dentro do homem. Mas aí, se o Evangelho fosse se restringir a corte de comportamentos ou a correção meramente comportamental, o Evangelho não poderia ser um Evangelho de todo um mundo. Por quê? Porque em cada lugar tem uma cultura e um costume diferente. O Evangelho não vem para tratar com as culturas, com os costumes. O Evangelho, ele só pode ser universal porque ele vem tratar o mesmo mal que há em todos os homens, em todos os lugares, né, e de todos os tempos. Então existe algo comum, que é aquilo que a Bíblia chama de pecado, e existem os pecados que os homens criam de tempo em tempo. Basta você se lembrar de tanto tempo atrás, que no meio cristão evangélico era pecado assistir televisão. Lembram? Aí passa o tempo, os homens ficam um pouco mais inteligentes, falam, que bobagem é essa? Até porque agora os grandes líderes têm que ter acesso à televisão para poder fazer os seus programas, vender suas vassouras, como é que vai vender suas canetas ungidas, como é que vai vender lenço ungido, como é que vai poder cobrar o dízimo, o trízimo das pessoas. Então, nenhum meio melhor do que a televisão para entrar na casa das pessoas e seduzi-las para que elas comprem os seus produtos. Então, a televisão não pode mais ser pecado, porque se o pastor proibir de você ter um televisor em casa, você não terá acesso às informações que no mundo em que a comunicação é numa velocidade tremenda, não é? Então eles têm que ter. Então vai passando. Já foi pecado usar um tipo de roupa, já foi pecado, em alguns lugares ainda é pecado tomar café, tomar chá, usar vinagre na salada, né? Em alguns lugares é pecado tomar Coca-Cola, em outros lugares é pecado doar sangue, é pecado não usar um véu, a mulher um véu sobre a cabeça, é pecado não fazer isso. Aí eles vão inventando e criando.
Se fosse deste modo, o evangelho, o pecado não seria de natureza universal, seria uma questão de costumes, e, portanto, o evangelho não poderia resolver o problema de todas as pessoas. Então, eu quero chamar a atenção de vocês para o problema do pecado. Pastor, o que é pecado? Aí surge na Bíblia uma palavra interessante do grego. É sempre importante a gente buscar uma palavra do grego, porque quando você lê na sua Bíblia pecado, você lembra de quê? De algumas práticas que disseram que é pecado. Mas se você não tivesse a Bíblia em português, se tivesse a Bíblia em grego, e você só lesse em grego, você não iria ler a palavra pecado. Você iria ler uma palavra que diz hamartia, que quer dizer errar o alvo. Errar o alvo. Se o homem foi criado para a glória de Deus, se o homem foi criado para adorar a Deus, se o homem foi criado para viver por meio de Deus, viver nele, tudo que o homem pensar ou proceder na direção contrária àquilo que Deus é hamartia, é errar o alvo para o qual você fora criado. Então você imagine só a coisa mais bonita. Deus criou uma família. Então Deus criou o homem, aí em seguida ele criou a mulher e ele disse, crescei e multiplicai-vos. Então pensa um pouco agora na sua família. Família é coisa que nós prezamos. Família é coisa bendita, abençoada, bonita. Então qual que é o ideal de uma família? Para que serve uma família? Não é para que você tenha cuidado? Sim ou não? Tanto seja um cuidado emocional, ou um cuidado material de suprimento. Não é o ambiente onde você deve ter ali a comunhão uns com os outros. Não é o ambiente onde você deve ali, por exemplo, tanto cuidar como ser cuidado, tanto prover quanto receber provisão. Não é um ambiente de mutualidade, onde se tem um pai, que é uma figura muito marcante, como esteio, com a sua presença, que supre. Tem a mãe que produz, que cuida, que administra. Tem os filhos, que o mais velho já vai assumindo responsabilidades em relação aos outros. E quando aquela família cresce, que até os filhos se casam, mas aí ao invés de se separarem, não, eles ficam mais unidos, aí vem os netos, a família cresce, fica aquela coisa mais linda. Então, a partir dessa ideia de família, você deve imaginar que Deus, quando criou o homem, ele desejou ter uma família. Por isso que nós vamos ensinados a olhar para Deus enquanto nosso Pai. Por isso nós vamos ensinados a ver o outro como irmão. Então, quando Deus cria o homem, qual é a ideia que Deus tem acerca do homem? Que esse homem cresça de modo saudável, até chegar à estatura de varão perfeito. É aquele homem, aquele menino que um dia quando nasceu, cresceu, mas que se formou, ficou adulto, adquiriu responsabilidades, se tornou um bom cidadão e agora cumpre com seus deveres para com os pais que são mais velhos, para com seus irmãos mais novos, ou da mesma idade, ou mais velhos, mas que haja o cuidado, haja o amor efetivo, manifestado em atitude, em ação. Pastor, mas onde diz na Bíblia que Deus desejou uma família? Bem, nós temos Efésios, por exemplo. Abre a sua Bíblia rapidamente, só para te mostrar algo. Efésios, capítulo 2. Veja o que diz no versículo 16. E reconciliasse ambos, esse ambos se refere a judeus e gentios, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Então comecemos a pensar daqui. Reconciliar implica que um dia nós estávamos nele, e que nós nos afastamos, houve uma inimizade gerada, e que agora é preciso que aquela inimizade ela seja vencida, seja desfeita. A inimizade é uma coisa terrível, não? Porque a inimizade, além de nos afastar uns dos outros, nos faz falar mal uns dos outros.
negar o cuidado ao outro a quem nós deveríamos cuidar. Inimizade gera uma série de problemas, gera até sentimentos adversos à pessoa a quem nós temos por inimiga. Não sei se alguém já teve alguma inimizade na vida, eu acho que vocês não têm nenhuma inimizade, né? Mas digamos que vocês tivessem tido no passado bem remoto, distante, alguma inimizade. Inimizade mesmo, assim, que alguma coisa separou você de alguém que lhe era muito próxima. E agora, aquilo que era tão junto se tornou agora o oposto. Se tornaram adversários, inimigos uns dos outros. Então, quando o Evangelho diz, e nos reconciliasse em um só corpo com Deus, nós temos que dois tipos de reconciliação. A primeira, reconciliar-se judeus e gentios, o que implica que existe inimizade entre homem e homem, ou entre homens e homens. O Senhor não veio estabelecer mais uma divisão. Quando ele diz lá no Evangelho que a sua palavra traz espada, traz fogo, divisão e não paz, cuidado com a leitura. Ele não está dizendo que eu vim como agente da guerra, eu vim como agente da espada, e eu vim como agente para destruir todo tipo de unidade e criar divisão. Não. Ele não diz isso, ele fala assim, olha, eu vim trazer espada e não paz, no sentido, onde o Evangelho entrar, na vida de quem quer que ele entrar, o resultado fatal é que vai gerar inimizade. Como assim? Aqueles que não creem no Evangelho verdadeiro, que não creem na verdade, se tornarão vossas inimigas. Essas pessoas serão suas inimigas. João 16, versículo 2. Eles vos perseguirão e vos matarão, achando que com isso estarão prestando um culto a Deus. Olha a ideia. Então, quando ele diz, e reconciliar-se ambos em um só corpo, quer dizer que há inimizade entre homens e homens. E quando diz um só corpo com Deus, quer dizer que há inimizade da parte do homem para com Deus. Aí nós tocamos num ponto nevrálgico. Quais são os dois grandes mandamentos? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. O que implica que o homem não ama a Deus, houve uma inimizade do homem em relação a Deus, houve um afastamento do homem em relação a Deus, foi criada uma inimizade do homem em relação a Deus, porque o pai nunca expulsou o homem de casa, nunca fechou a porta da casa para seus filhos, pelo contrário, foi o homem que saiu da casa do pai, que se afastou, e agora ele precisa de ser trazido de volta a essa casa. E tanto a parábola do filho pródigo, que fala que o filho saiu de casa, quando João capítulo 3, versículo 14, quando diz, na casa do meu pai há muitas moradas, o termo casa implica um lar, implica uma família. E agora é preciso que essas pessoas que outrora saíram e tornaram-se inimigas, sejam reconciliadas com Deus, mas não há reconciliação com Deus que não redunde fatalmente em reconciliação de homens com homens, de uns com os outros. Ou seja, quando eu me reconcilio de fato com Deus, automaticamente isso vai ser demonstrado no meu viver, eu me reconciliando também com os homens. Quando não há reconciliação entre os homens, isso é prova de que não há reconciliação com Deus. O próprio João explica isso na sua epístola, quando ele diz assim, se você diz que ama a Deus que não vê, ou a quem você não vê, como você afirma que ama a seu irmão a quem você vê? Não é contraditório? É porque é fácil você falar que ama a Deus. Você não vê. Ele não aparece para você, não te pede nada diretamente, pelo menos, está tudo aí. Então, eu amo, aí você chora, você ora, você pula. Agora, amar aquele a quem você vê, só é possível se você experimentar o amor de Deus, que te levará a amar o seu irmão. Então, quando diz que amarás ao seu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo, quer dizer, o amor para com Deus e para com o meu próximo, implica nessa reconciliação. Versículo 16, e reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que destrói a inimizade? Do homem para com Deus
do homem para com o outro homem, senão a mensagem da cruz. Somente quando você olha para o Cristo crucificado, e você compreende, portanto, o significado. A morte de Cristo não é uma doutrina, ela é uma mensagem, a mensagem da cruz. Não é simplesmente você acreditar que ele morreu por você. O que tem de gente acreditando que Jesus morreu por ele, e ele vive diariamente a matar as pessoas, não é brincadeira. Então não entendeu a mensagem da cruz. Se não entendeu, não pode ter crido nela absolutamente. Porque a mensagem da cruz é exatamente dizendo: olha, perdoe aos homens todas as suas ofensas. Isso é a mensagem da cruz. Ainda que você tenha toda a razão do mundo, como crucificado, que não tinha pecado, que não tinha culpa, que não tinha dolo, que não deu nenhum motivo para ser morto, mas estava sendo morto. A inimizade da humanidade contra Deus estava recaindo sobre o Filho de Deus naquele momento. Tudo que os homens fizeram com Cristo, no momento da sua crucificação, cuspindo, insultando, xingando, blasfemando e crucificando, é o ódio do homem contra o Criador. Por achar que o Criador quer apenas dominar, por achar que o Criador, ele é um rei, não somente astuto, mas sobretudo severo, mau e perverso, que no nome dele manda seus agentes matar, destruir, acabar com o mundo, caso eles não se curvem diante de mim. Aí não tem como não se curvar assim, né? Ser na mira de uma... Não vamos falar de uma espada, porque a gente não tem espada aqui. Pelo menos no Brasil não tem espada desse tipo, né? O tempo da espada foi a Idade Média para trás, né, Josué? Se não estiver enganado, né? Tem espada, mas é só para ornamentação, uma coisa semelhante, para colecionadores, para esporte, né? Para matar assim mesmo não. Mas você com uma pistola engatilhada na sua cabeça, você serve e obedece a qualquer um. Até o diabo você serviria tendo algo apontado para a sua cabeça. E Deus não, ele se revela na pessoa do seu filho, ele se revela enquanto amor, doação. Mesmo sendo doação àqueles que não merecem. Por isso que é amor. E por isso que é graça. Então, quando você compreende que a mensagem da cruz, que a cruz de Cristo é que gera a reconciliação, é quando ela vem te mostrar que o grande problema do homem, chamado hamartia, que é o pecado, que é errar o alvo, foi o surgimento desse sentimento interior em nós, chamado egoísmo. É o egoísmo que é errar o alvo. O homem foi criado para servir a Deus, para servir ao próximo, para servir a criação, para amar, para ser amado, para ter comunhão. Mas aí o homem despertou no homem o desejo de ser aquilo que ele não é. Ele assumiu a ilusão de que ele é alguma coisa não sendo, e aí ocorreram todas as misérias humanas. Do pecado entrou a morte. Por um homem entrou o pecado, e pelo pecado entrou a morte. E assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todas as misérias que há no mundo, elas existem em razão do ego. O ego é o sentimento ou o desejo que o homem tem dentro de si, ou aquilo que foi construído, uma ideia que foi vendida e o homem comprou, o homem recebeu, e foi sedimentado na consciência, no coração, de que ele pode ser alguma coisa independentemente de Deus. Olha para mim, se eu posso ser independente de Deus, que dirá da minha irmã? Ou não? Será que eu sou dependente de vocês? É lógico que não. Se nem de Deus eu dependo, que Ele é o maior do que vocês todos, o pecado nos torna pessoas independentes. Quando se trata do problema do pecado enquanto independência, que é errar o alvo, aí basta ler a parábola lá, eu sou a videira verdadeira, ele é, vós sois os ramos. O ramo não pode viver separado da videira, mas o ramo quer viver fora da videira, ele não quer ser dependente da videira. Esse desejo de ser independente, de não estar sendo ali, primeiramente recebendo da videira. Para que receber da videira?
Para que o ramo recebe da videira a sua seiva, o seu espírito? Para quê? Para dar fruto. E para que um ramo dá fruto? Não é para se doar? Porque o fruto não é para ser colhido? E para alimentar outros? Ou o próprio ramo? O ramo está ali para ser dependente da videira e agora ser um doador de fruto constantemente para alimentar os outros, alimentar a outros. Só que o ramo quer ser independente. Qual é o resultado disso? Todas as práticas oriundas deste ego. Paulo vai dizer, as obras da carne são conhecidas. Aí ele passa a citar. Desde adultério, impureza, prostituição, lascívia, glutonaria. Ele vai citando aquela série de práticas que quando você não cai, não é pego por uma, é pego por outra, daquelas ali. Tudo aquilo que está ali em Gálatas capítulo 6, né? Capítulo 5, versículo 19, versículo 17, 18 e 19. Tudo ali, se você observar ponto a ponto, ali são ações de uma pessoa totalmente tomada pelo egoísmo. Isso é o pecado. Então, por exemplo, quando alguém dá uma oferta, uma esmola, cujo objetivo interior no coração, aí você tem aqui a contradição, o que eu tenho no meu coração e o ato de eu dar uma esmola. A pergunta é, você dar a esmola movido no coração por amor àquela pessoa, ou para que as pessoas que estão vendo você fazer aquela ação, falem assim, poxa, mas está de parabéns, viu? Ou você faz aquela ação boa para ser visto pelos homens? Por que será que Cristo condenou práticas tão bonitas quanto orar, jejuar e dar esmolas? Não que tenha condenado exatamente essas práticas, mas essas práticas cujo interesse do coração não é o amor, mas é o desejo de ser visto pelos homens. Cristo diz, quando orardes, não fazeis como fazem os fariseus e escribas, porque eles oram para serem vistos. Eles não oram por dependência a Deus, mas é para serem vistos dos homens. Quando eles jejuam, não jejuam como Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas é porque eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. Não é por isso, mas é para serem vistos dos homens. Então é pecado, errou o alvo, é egoísmo. Ele quer se mostrar, ele quer ser. Ele não quer ser um instrumento de Deus. Ele quer o aplauso dos homens. Ele quer a recompensa. Ele quer demonstrar que ele é capaz de fazer e ser tudo aquilo que o seu ego se propõe a fazer e a ser. Jesus disse que quando deres esmolas, não faça como fazem os publicanos, ou melhor, os fariseus e escribas, mas o que a sua mão direita fizer, que a esquerda não saiba. Em outras palavras, que você não faça com o propósito de se mostrar aos homens. Do contrário, você comete o quê? Hamartia. Você errou o alvo. Mesmo as coisas boas podem ser pecado. Está aí Cristo demonstrando. Mesmo uma coisa bonita. Porque Deus, quando olha, Ele olha o coração. Pastor, mas de todo modo o outro não foi ajudado? Que bom que ele foi ajudado. O problema é que a sua intenção não era ajudar. Você fez um ato movido pelo egoísmo. Isso é errar o alvo. Então o Senhor, Ele reconcilia os homens por meio da cruz. A cruz é que destrói o ego. É ela que diz, você deve morrer. Você deve ser crucificado. Ó, crucificado. Aí, os irmãos fazerem um paralelo, basta você lembrar, por exemplo, Gênesis capítulo 3, quando Moisés narra a queda do homem, ali usando aquelas figuras da árvore, da serpente, a serpente diante ali da mulher, a serpente enquanto símbolo de sabedoria, de discernimento, de inteligência. Quem disse isso? O próprio Jesus disse, sede prudente como os coelhos. Lembram? Não é assim não? Sede prudentes como as ovelhas. Ele disse, sede simples como as pombas e prudentes como as
serpentes, prudência. E em Gênesis, Moisés coloca, mas a serpente, vírgula, mais sagaz que todos os animais. Sagaz, sagacidade, prudência, inteligência, são tudo sinônimos. Atrás é a mesma ideia. Quando o homem se depara com o conhecimento do bem e do mal, quando a sua consciência se abre para quem ele é, ele agora tem que escolher ser uma serpente viva, venenosa para picar e matar os outros, ou ser uma serpente de bronze hasteada na cruz, como aconteceu com Cristo. Cristo não se fez homem, ou não? E a Bíblia diz que quando ele se despertou para o conhecimento do bem e do mal, enquanto homem, ele não teve 1 aninho de idade, Gugu Dadá, 3 aninhos, 5, 6, 7. Chega uma hora que o menino Jesus, ele abre os olhos para o mundo, começa a entender algumas coisas. Abra sua Bíblia rapidamente, não desmarque Efésios, que eu já vou voltar para cá, em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Alguém tem dúvida que esta é uma profecia que se refere ao Cristo que haveria de vir ao mundo? Alguém tem dúvida? Versículo 15. Ele quem? O filho que haveria de nascer da virgem comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e acolher o bem. É quando então aquele homem gerado de Maria começa a colocar a sua humanidade sob o rigor da disciplina de uma obediência ao Pai em amor. Ele passa a condicionar aquela humanidade na direção de desprezar o mal e acolher o bem. Quando lhe vem o entendimento do bem e do mal, e agora ele pode desprezar o mal e ele pode acolher o bem, é nesse momento então que ele, ao invés de se tornar uma serpente viva e sagaz para picar os homens, que é Satanás, a antiga serpente, que é diabólico, aquilo que divide, ele se torna, como ele próprio disse, do mesmo modo, João capítulo 3, versículo 14, anote aí na sua agenda. Do mesmo modo que Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, assim o Filho do Homem também será suspenso. Do mesmo modo que lá no deserto havia serpentes vivas que picavam os homens e matavam os homens, e a única saída para aquele homem picado pelo veneno para viver era olhando para uma serpente erguida na cruz, mas uma serpente crucificada, uma serpente julgada, sob julgamento, uma serpente de bronze hasteada. Somente o homem olhando para aquela serpente se livrava do tal veneno. Agora veio Cristo, se tornou serpente, mas serpente de bronze, mas serpente hasteada, mas serpente crucificada. Ou seja, o conhecimento, o discernimento não gerou nele a arrogância e o orgulho e a ilusão de querer ser separado, independente do Pai. Pelo contrário, ele disse: assim como meu Pai vive, me enviou, João capítulo 6, versículo 57, e eu igualmente vivo pelo Pai, vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta por mim, viverá. Quando Cristo dizia: olha, a minha doutrina, meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Olha, quando ele diz também, tudo são palavras que falam de quê? De uma profunda obediência e submissão ao Pai. Quando ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia que seja feita a tua vontade, isso é submissão ao Pai.
Ele diz que obedecia aos mandamentos do meu Pai. Ele diz: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. João capítulo 14. Em outras palavras, o Filho, enquanto homem, ele foi totalmente submisso e obediente ao Pai, porque conhecia o Pai e amava o Pai. Por isso que ele se tornou na figura de uma serpente de bronze. Agora, quantos, então, ao serem reconciliados, vamos voltar para Efésios, são de fato reconciliados? Ora, eles são reconciliados mediante a cruz. Versículo 16, 2,16 de Efésios. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então é agora o momento que nós vamos ter que discernir e entender que a cruz, na minha vida e na sua, ela é um diferencial. Antes da cruz, egoísmo. É a projeção do ego, do eu, em detrimento a Deus o Pai e aos homens. Quando então vem Cristo e você o vê crucificado, se doando enquanto os homens lhe tiravam a última gota de sangue, se doando em perdão, em misericórdia, em graça, em bondade, em oração, e você entende, aí você fala assim: puxa vida, quanto tempo da minha vida eu não andei em egoísmo, mesmo sendo cristão, usando o próprio evangelho para me tornar mais orgulhoso ainda, para me separar das pessoas que precisavam de mim. Eu me afastei delas porque agora eu sou de Deus e sou uma pessoa santa, e ela é do diabo. Aí nos afastamos das pessoas. Os fariseus ficam irritados, ou ficam também, né? Mas ficavam naquela época, hoje também continuam, ficavam irritados quando via Cristo assentado com um grupo de prostitutas e publicanos. Eles ficavam assim, tiririca da vida. Por isso que Jesus contou aquelas parábolas da ovelha perdida, parábola do filho pródigo, a parábola da moeda perdida, porque é dito que os fariseus e escribas murmuravam contra Cristo, porque ele se assentava, ele comia com prostitutas e pecadores, e publicanos e demais pessoas, a quem os judeus consideravam pecadores. E Jesus falou: não, mas é porque eu vim foi para eles mesmos, não foi para vocês. Os sãos não precisam de arrependimento. Mas aí, será que os fariseus eram sãos? Não, eles eram doentes. Mas assim, vocês acham que precisam de cura? Não, não somos doentes. Então o médico não é para vocês. Se vocês são bons, para que arrependimento? Mas aqui os pecadores, olha o coitado da prostituta, olha o publicano, olha o samaritano, olha tal, eles precisam. Então eu vim trazer para eles o arrependimento, o perdão. É quando você entende que talvez você tenha projetado sua vida, seja a sua vida no âmbito da religião, no âmbito econômico, no âmbito social, qualquer âmbito, com vistas a ganhar sempre vantagem, a ser sempre o melhor, sempre em detrimento, sempre numa luta, numa busca constante de ser o melhor, estar à frente dos outros, de ganhar melhor que o outro, de tomar o que é do outro, de explorar o outro. Você entende que pecado é errar o alvo. Eu fui criado para depender de Deus, receber de Deus e agora ser um ramo que frutifica para o outro. Você entende quanto tempo perdido. Aí quando você compreende isso, aí você fala assim: poxa, o meu desejo é ser um ramo, primeiramente, ligado à videira. A minha consciência, meu coração. Mas para quê? Para dar frutos. E para que dar frutos? Para alguém chegar lá e colher. E olha que colher fruto dói. Não para quem colhe, mas para quem doa. Está lá o fruto, você arranca o fruto. Mas aí, depois que arranca, dá mais fruto ainda. Então, arrependimento é mudança de consciência em relação a Deus, em relação ao próximo. O texto continua dizendo, agora o versículo 17 de Efésios, versículo do capítulo 2. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe,
e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um Espírito. Os homens são trazidos agora ao Pai. Então veja a ideia do texto. Reconciliação, porque havia uma inimizade. A inimizade é que gera toda concorrência. Toda concorrência. E inimizade também não é somente aquela que se declara alto e bom som, inimizade. É aquela que mesmo você andando lado a lado com a pessoa, você disputa. É uma inimizade. Versículo 19. Assim o quê? Uma vez reconciliados por meio da cruz, uma vez aproximados, agora formando um só corpo com Deus, todos os povos, deste modo, já não sois estrangeiros, você já não é mais um peregrino, já não é mais um filho fora da casa do pai, você sofreu uma metanoia, uma mudança de sentimento, de mente, de vontade, de emoção, de disposição, portanto uma salvação dentro do ser. Arrependimento pode até ser colocado nos termos que você quiser, em termos filosóficos, em termos teológicos, em termos de dicionário, não tem problema. Mas nunca haverá arrependimento senão dentro do ser. Não há arrependimento fora do seu coração. Mas não é você aceitar a doutrina do arrependimento. Não, eu aceito, eu confesso que a doutrina do arrependimento consiste nisso. Não, isso é o conceito. Arrependimento é o que se opera. Infelizmente, quando nos chamaram para aceitar a Jesus, vocês devem ter ouvido um apelo desse, não nos disseram o significado. Disseram que era para você se livrar do caroço, para você pagar suas dívidas, que Jesus ia pagar todas as suas dívidas. Que você seria ricamente abençoado, que Ele abriria as janelas do céu, você ficaria próspero. Não foi isso que nos falaram? E depois de tudo isso ainda vai ter um lugar lá no céu de honra, para habitar o céu. E você ficou, poxa, quem é que não quer uma oferta dessa? E de graça. Não é? Mas não te disseram que receber a Cristo implica primeiramente arrependimento, porque Cristo, Ele é tudo o contrário do que nós somos ou éramos, ou ainda somos um pouco, ou ainda somos muito. Mas Cristo é o oposto do que sou. Olha para Cristo. Os ensinamentos de Cristo são os ensinamentos do Pai. E sempre foi o mesmo ensinamento. O Pai nunca mudou. Agora, no eixo da história, os homens vão mudando. E lógico que Deus, acompanhando o homem na história, Ele sabe que o homem, em determinado tempo, ele não pode ou não poderia agir de outro modo em razão da sua consciência constituída. Mas Deus está ali para elevá-lo. Mais um degrau, bora. Então muitas coisas aconteceram que o Pai, na sua soberania, segundo a sua vontade permissiva, ele admitiu. Não repreendeu e nem condenou. Querem um exemplo prático, praticíssimo? Querem? Só para quem é pai que sabe. Mas para quem não é pai também sabe, mas o pai sabe mais. Ou mãe, no caso, né? Seu filhinho nasceu. Aí eu pergunto, ele já faz o cocôzinho dele lá no vaso, sozinho? Toma seu banhozinho e sai? Faz na roupa. Me responda uma coisa, fazer o cocôzinho na roupa é uma coisa saudável, agradável, boa ou não? Qual que é o ideal? Ou que seria o ideal? Que ele não fizesse na roupa. É o ideal. Entretanto, ele não tem os meios ainda. 6 meses, 1 ano, ainda usa fralda. Faz xixi na fralda. E o pai, sabendo que não é uma coisa boa, nem saudável, mas o pai admite. Entende, vai lá e limpa, inclusive, corrige o erro dele. O pai faz corrigir entenda erro, vocês estão entendendo, né? É só uma metáfora para vocês entenderem.
Mas daqui a pouco tiver com 10 anos, fazendo cocô nas calças, meu irmão, aí se torna um problema para o pai. Ou seja, o pai admitiu até um dado momento. Em um dado momento para frente, ele começa a ensinar. Olha, filho, não é bom. Tá vendo? Eco. Tem que pedir para o papai, tá aqui o piniquinho. Você vai sentar, vai fazer aqui. Aí a criança vai aprendendo, o pai toma pela mão, vai ensinando. Daqui a pouco a criança se liberta daquele probleminha. Que até então não era para ele um problema, e nem problema algum. Mas para você é. A pessoa dessa idade, desse tamanho, tendo que usar uma fralda geriátrica, não por qualquer motivo de enfermidade ou outra coisa, mas porque você é desleixado, não dá certo. Então Deus tomou o homem pela mão, em cada tempo ainda considerando e relevando muitas coisas, mas sempre para elevá-lo a um degrau mais alto. Quando disse lá por meio de Moisés, olho por olho, dente por dente, eu pergunto, isso é bom ou é ruim? Olho por olho, dente por dente. É bom? É bom? Olho por olho, dente por dente, pode ser bom? Você saiu para trabalhar, voltou, o vizinho tinha atropelado o seu cachorro. Você falou, é assim? Você pega seu carro, vai lá, atropela o cachorro do vizinho. Né? Ou então o pai do menino, do vizinho, da criança, foi lá e puxou a orelha do seu filho. Então eu vou lá agora, puxar a orelha do filho dele. É olho por olho, é orelha por orelha. É dente por dente. Pagar com a mesma moeda. Um ditado mais... Isso foi dito lá atrás. Ideal não era, mas naquele tempo já foi um grande avanço. A lei de Talião foi um grande avanço, porque antigamente o que ocorria? Alguém ia lá, matava alguém de uma tribo, ia a tribo que foi ofendida e dizimava a outra tribo inteira. Aí quando vem olho por olho, gente, mais um degrau, ó. Vamos subir mais um degrau. Vamos agora ser um pouco mais justo na coisa. Vamos ser um pouco mais justo, lembrando que esse ser um pouco mais justo é do ponto de vista da justiça humana, porque da justiça divina não. Porque quando Cristo vier em carne, aí é mais um degrau que você sobe, ele diz assim, olha, o Pai manda dizer para vocês que já chegaram nesse nível de entendimento, que não que lá fosse certo ou fosse errado, mas é que o Pai tolerou muitas coisas em razão do progresso do homem no tempo, mas agora já é hora de aprender uma coisa: não resistais ao perverso. É hora de você aprender a doar-se. Como assim não resistir ao perverso? É quando alguém te ferir na face direita, oferece à esquerda. Em outras palavras, não pague o mal com o mal, mas pague o mal recebido com o bem. E aí é onde alguns falam, mas pastor, isso é muito difícil, você não acha? Talvez seja, mas talvez nós não estejamos entendendo o processo. Eu já disse aqui outra vez e vou tornar a repetir. Até a irmã, agora há pouco, Edna me chamou a atenção para um texto que ela estava lendo e nos lembrou dessa situação. Quando você lê a sua Bíblia, que você encontra lá que nós devemos perdoar, não diz? Perdão. Você fala assim, eu tenho que perdoar. Mas é difícil perdoar, pastor. É difícil perdoar. É porque você não sabe o que aquela pessoa fez comigo. É porque não foi você, não foi na sua pele. Mas você sabe o que é perdoar? É tão simples. Na verdade, o único que sofre com a falta de perdão é a pessoa que não quer perdoar. Se você buscar no grego a palavra perdão, e você buscar o étimo da palavra, ou seja, a raiz da palavra perdoar, é quando a palavra ela é formada por partes, né? São vários morfemas que se juntam para formar uma palavra. Mas se você for tirando os afixos, tira o sufixo, tira o prefixo, tira a vogal de ligação, ou que seja a vogal temática, você vai tirando. Quando você não puder tirar mais nada da palavra, vai sobrar só o miolinho, que é, na verdade, aquilo que dá sentido à palavra. Qualquer palavra formada a partir daquela raiz, ou se você preferir, daquele radical,
Serão as palavras cognatas da mesma família, porque procederam do mesmo cerne, do mesmo significado, do mesmo sentido. Quando você chegar nesse ponto da palavra perdão, você vai encontrar uma coisa super interessante. Por isso que é bom estudar. Infelizmente eu fico triste quando eu vejo crentes lendo a Bíblia e chegando a conclusões absurdas a partir das palavras em português que ele lê. Ele conclui uma bobagem tremenda. Chega numa conclusão absurda. Não é porque na minha Bíblia está escrito aqui, ó. Pelos séculos dos séculos, o fogo vai arder, pelos séculos. Sabe o que significa essa palavra séculos? Já foi ver? Na minha Bíblia diz. Que pena que a sua Bíblia nunca foi escrita por nenhum apóstolo. A Bíblia foi escrita primeiramente nas línguas originais nas quais foram escritas. Já tem muitos problemas em torno da escrita. Então que nós pelo menos possamos ir aí entender o que a palavra significa naquele idioma. É o mínimo que se pode fazer. A palavra perdão traz a ideia de divórcio. Não é estranho? Vocês acham estranho ou não? Estranho. O que tem a ver? Mas aí, tá lá divórcio. O marido deixa a esposa ir. Vamos pensar que essa palavra, quando foi escrita, no tempo que ela foi escrita, era numa sociedade machista. Mulher não deixava marido, nunca. Naquele tempo, até porque não tinha o que fazer. O pai não recebia de volta na casa. Não tinha trabalho para a mulher abandonada pelo marido. Ela teria que se prostituir para ganhar a vida. Então, nem Jesus fala assim, olha, por exemplo, assim, quando fala sobre o divórcio na Bíblia, não é o assunto, mas vocês teriam uma ideia da sociedade do tempo em que Jesus vivia. Ele fala que o homem não pode repudiar a sua mulher. Mas não diz no texto que a mulher não pode repudiar o marido. Por quê? Porque não tinha essa realidade. Mulher não repudiava marido. Hoje a mulher anda repudiando o marido, adoidado. Mais mulher repudia marido do que marido repudia mulher. Os tempos estão invertendo. Ambos os tempos são errados. São extremos. Mas, naquele tempo, um homem... Vamos voltar agora para o tempo da palavra. Perdão, sentido de divórcio. Deixa ir livremente, sem cobrar nada. A palavra perdão traz o sentido deixar ir livremente. Não levar em conta. Porque imagine que se uma mulher resolvesse abandonar o marido, naquele tempo, ela resolvesse, não era a realidade. Mas digamos que surgisse o movimento feminista naquele tempo. Que ofensa não seria para o marido? Ai, essa mulher vai se ver comigo. Como é que ela ousa? Como é que ela ousa me desafiar? Os homens naquele tempo tinham direito sobre a mulher. O que nunca deveria ter, né? Mas é o tempo. Hoje as coisas mudaram. Estão mudando até demais, né? Até demais estão mudando. Para o meu gosto. Errado também. Todo extremo é erro. É errar o alvo. Tem que estar no equilíbrio. Perdão significa deixa ir livremente. Vocês imaginem agora que no final das contas, lá no último dia de que diz a Escritura, quando aqueles homens ímpios, lá de Salmo 2, lembram? Que dizia para o Eterno, sacudamos de nós as algemas e desfaçamos os laços. Nós não queremos estar ligado ao Criador. Que Deus disser, podem ir livremente para fora da vida, para o lago de fogo, para a condenação eterna. Ele está liberando um perdão eterno. Porque o Criador, na mente de muitos, poderia falar, não, peraí, eu te criei. Você não tem o direito de não querer. Você tem que ficar. Vai ficar. E vai me servir. Nem que seja na base da pancada. Mas o Criador tem todo o direito sobre suas criaturas. Falar, podem ir. Que perdão eterno
ministrado até para os que se perdem. Mas só pode entender isso se você entender a palavra. Perdão. Se você não entender a palavra perdão, ficar só com o seu portuguesinho aí mal feito, você vai falar que o pastor Alexandre é um herege. Você vai dizer que o Alexandre é um desviado. Por quê? Porque ele compreendeu a palavra, o significado. Quando eu pregar isso aqui na semana que vem, no domingo, ou na outra semana, não sei, vou até pedir para o Gilson colocar no telão a palavra grega. Nós vamos diminuindo até chegar no cerne, e aí o grego mostrar na sua cara assim, ó, pum, divórcio, deixar ir, livre, sem prender. Então, quando a Bíblia fala que nós não podemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal recebido com o bem, significa que quando você não perdoa, você prende a pessoa. Mas ela não está presa, ela está livre, ela continua fazendo até mais mal ainda a você. Está preocupada com você. Ela está presa dentro de você, aqui, ó. Você que está prendendo ela em você. Você que está sofrendo. Perdoar é deixar ir, vai. É simplesmente abrir mão de si mesmo. Portanto, perdão é abrir mão do ego. Vocês entendem? É abrir mão de si mesmo. Tá bom. Ah, mas ele fez isso? Tudo bem. Talvez ele tenha feito até pouco. Ele poderia fazer até mais, inclusive. Mas não, deixa a pessoa ir. Vai na paz. Seja feliz. Que Deus te abençoe. Aí você está tratando com a serpente. Você agora é serpente crucificada. Isso é arrependimento. Isso nos leva para o ponto segundo, que seria o batismo. E hoje eu começo, mas não termino. Batismo é até uma questão muito discutida hoje em dia entre alguns irmãos. Tem alguns irmãos que, por verem tanto o batismo na sua realidade, já acham desnecessário o batismo. E eu não acho desnecessário, também não vejo nenhuma utilidade no batismo em água. Não acho desnecessário, mas não vejo utilidade. O que está acontecendo? Qual o problema do pastor Alexandre? É porque eu sou servo de Cristo. E eu sigo o falar de Cristo, que foi nos ministrado pelos apóstolos. Por isso que é um ministério apostólico. Nós somos totalmente sujeitos, todos nós, esse ministério, ao falar apostólico. E nós fomos ensinados que o batismo em água deve ser praticado enquanto uma pedagogia, enquanto algo que se faz exteriormente, mas que tem um significado interior. Batismo em água destituído de realidade interior é mera bobagem. É só tomar um banhozinho na água. O batismo, que nós somos convidados a recebê-lo, e que é demonstrado depois que você já experimentou o batismo, pelo rito batismal. O rito batismal é você declarando publicamente. Isso só serve para você, para ninguém mais. Deus não está lá no céu esperando. Cadê meus filhos para batizarem que não chegam? O anjo já preparou a água. O outro anjo já preparou as vestes brancas. Gente, mas quanta tolice. Deus é tão grande, é tão poderoso, Ele é tão infinito, que Ele não está preocupado com você descer ou não descer numa água. Bem, os apóstolos receberam a ordem de Cristo. Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os. Atos capítulo 2, eles batizaram. Atos capítulo 8, eles batizaram. Atos capítulo 10, eles batizaram. Atos capítulo 19, eles batizaram. Nós temos batismos em água praticados pelos apóstolos. Quem sou eu para dizer que não é para fazer? Mas os mesmos apóstolos nos ensinaram o sentido, o significado, a pedagogia. É uma pedagogia. Paulo vai dizer, o batismo é ser unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição.
Quem falou para você que crer no Evangelho era simplesmente levantar a mão? Requer fé e requer batismo. Um é consequência do outro. O arrependimento te leva à fé. Vamos falar sobre isso. E a fé te remete ao batismo. Na verdade, é uma coisa só que vai se desdobrando. É uma semente que vai crescendo dentro de você. Então, uma vez que nós entendemos o que é metanoia, arrependimento, que são as mudanças que ocorrem na mente, na vontade, na emoção, no entendimento, no coração, pela compreensão de que eu estava errando o alvo da minha existência. Não fui criado para ser egoísta, nem avaro. Não fui criado para viver para mim mesmo, nem por mim mesmo, mas para Deus e para os homens. Quando você entende tudo isso, aí você sofre o arrependimento e aí você passa para o segundo passo, que eu vou falar semana que vem, que é a fé, que vai nos levar para o batismo, que vai nos levar para o novo nascimento. Esses 4 pontos que são essenciais não são meras doutrinas. São, na verdade, experiências orgânicas de salvação que nos foram trazidas na forma de doutrina e que nosso erro foi tê-las pego e recebido tão somente na forma, esquecendo de experimentá-las. Tá bom?